Eles são os instrumentos máximos da guerra moderna. Submarinos. Estes caçadores silenciosos espreitaram as profundezas do mar há mais de 100 anos. Mas no caótico mundo novo, as regras antigas não se aplicam mais. E assim nasceu uma nova classe de submarinos guerreiros, construída para dominar, tripulada pelos melhores da marinha. Um letal caçador high-tech, mais silencioso, inteligente e mortal que qualquer outro anterior. Esta é a classe Virginia. Submarinos, serviço secreto. A Guerra Fria. Uma época em que a frota de submarinos soviéticos desafiava o Ocidente pela dominação dos mares. Para a Marinha dos Estados Unidos, a contenção nuclear era uma missão prioritária. E ensaiar o apocalipse era algo costumeiro. Preparar lançamento, pressurizar tubos 1 a 4, 13 a 16. Aguardando ordem. Mas a Guerra Fria é passado. As regras mudaram e a Rússia não é mais o grande urso adormecido. Os norte-americanos não precisam mais contê-los. Agora eles têm outros problemas. Agora, grupos terroristas e nações hostis são inimigos imprevisíveis e perigosos. Para enfrentar tais ameaças, a Marinha dos Estados Unidos começou a construção de uma classe totalmente nova de submarinos de ataque. A classe Virginia. O submarino classe Virginia foi o primeiro a ser construído do zero depois do fim da Guerra Fria. É o início de uma nova era de submarinos para os Estados Unidos. Uma vantagem para nós. Equipado com tecnologia de ponta, o submarino da classe Virginia é o mais avançado navio de guerra na história. A quantidade de monitores e de informações que temos aqui é de 3 a 4 vezes maior do que é encontrado em qualquer outro submarino na frota atual. É como pegar um F-15 e comparar a nave estelar Enterprise. 3, 2, 1, disparar! O classe Virginia não é apenas um feroz combatente em mar aberto. É também o primeiro submarino de ataque projetado para um novo tipo de guerra. Seu maior papel é desembarcar as forças especiais. Esse novo tipo de guerra ressuscitou uma embarcação de guerra que já era considerada obsoleta. Submarinos pequenos, silenciosos e ultraletais proliferaram ao redor do mundo. Para enfrentar esses desafios, o Virginia deve ser o melhor e ter a melhor tripulação. São a nata da Marinha. Homens dedicados que precisam sobreviver ao estreito corredor entre o fogo e a água para alcançar o título de tripulante de submarino. Juntos, homem e máquina formarão a força de combate mais letal da história. Classe Virginia. O mais novo submarino de ataque da Marinha dos Estados Unidos. Silencioso, adaptável, inteiramente letal. Virginia significa guerra moderna. Emergir, profundidade 155 pés. Mergulhar. Mergulhar. Respiradores abertos. Os submarinos classe Virginia são os mais avançados do momento. Mais do que a última evolução do submarino de ataque, eles são a incorporação de uma mudança radical na doutrina naval. Mas para entender a filosofia por trás da classe Virginia, é preciso entender a sua linhagem. A origem da classe Virginia está profundamente enraizada numa época passada, quando a Guerra Fria era a força motriz por trás da estratégia naval. Nenhum navio de guerra simbolizou melhor o conflito entre superpotências da Guerra Fria do que o submarino classe Ohio com míssil Trident. Classe Ohio, aerodinâmico, silencioso, mortal. Armado com 24 mísseis Trident. A missão na Guerra Fria era simples, contenção nuclear. Quando compararmos o SSBN e o submarino com míssil estratégico ao míssil terrestre e ao bombardeiro estratégico, os submarinos têm maior índice de sobrevivência. Eles são invulneráveis. São uma força de contenção confiável. A contenção exige homens prontos para realizar sua missão sem hesitação.
Lançamento de 8 mísseis. Concordo. Autorize e lance. Autorizar e lançar, sim, senhor. Preparar mísseis. Simular lançamento de todos os mísseis. Neste momento, estamos posicionando os mísseis e preparando-os para lançar, enviando informações de onde estão e para onde devem ir. Preparar lançamento, pressurizar tubos 1 a 4, 13 a 16. Aguardando ordem. Para a tripulação de um submarino classe Ohio, o ensaio do fim do mundo é um evento semanal. Cada míssil nuclear Trident T5 tem uma carga de 3,8 megatons, 250 Hiroshimas. Os mísseis de um único submarino Trident poderiam incinerar 190 cidades. Foi esta enorme capacidade destrutiva que possibilitou a contenção nuclear. Mais confiável e eficaz do que o Ohio, o classe Los Angeles foi o submarino de ataque mais importante da Marinha na Guerra Fria. A principal missão dos submarinos de ataque dos Estados Unidos era localizar, perseguir e, se necessário, afundar os submarinos soviéticos. Tais submarinos mantinham uma vantagem tecnológica significativa sobre os soviéticos. Tudo em ordem, senhor. Até que um ato de traição de um oficial da Marinha norte-americana permitiu aos russos dar um enorme salto tecnológico. O superespião John Walker declarou-se culpado de comandar uma rede de espionagem que vendeu segredos da Marinha dos Estados Unidos aos soviéticos. Um novo projeto norte-americano foi necessário para se manter à frente. Entra em cena o Seawolf. O mais poderoso submarino de ataque jamais concebido, o Seawolf mais uma vez deu vantagem ao mundo ocidental. O classe Seawolf era um caçador assassino de 9.000 toneladas. O maior, o mais silencioso e o mais veloz submarino que os Estados Unidos tinham construído. Era uma máquina estupenda. Mas o projeto inovador do Seawolf teve um preço. A construção sofreu inúmeras dificuldades. Houve atraso na entrega e ele excedeu o orçamento, tornando-se o submarino mais caro já construído. E antes de o primeiro da classe ficar pronto, a missão Seawolf já tinha deixado de existir. Foi o melhor caçador assassino já construído, mas o fim da Guerra Fria o tornou superior à sua missão. Com o colapso da União Soviética, a segunda marinha mais poderosa na história caiu em desuso. Toda a marinha russa está numa situação incerta. Cascos enferrujados, navios emprestados, estaleiros moribundos. É um pesadelo. Hoje há novos problemas. Conflitos regionais com nações hostis e grupos terroristas. Conflitos que explodem subitamente e que exigem resposta imediata. A estratégia militar precisou se adaptar. Uma nova doutrina naval mudou a ênfase das águas profundas dos oceanos para as zonas litorâneas. Em vez de derrotar frotas inimigas em alto mar, a nova missão era projetar o poder em terra. Caças a bordo de porta-aviões agora concentravam seu poder de fogo em ataques terrestres, destruindo a força aérea inimiga. Mísseis de cruzeiro lançados de submarinos e da superfície atingiam alvos no interior. Forças especiais infiltravam-se da linha costeira e enfrentavam o inimigo diretamente. Mas o sucesso em operações litorâneas exigia um tipo de submarino inteiramente novo, construído para este ambiente e flexível bastante para realizar missões mais diversificadas. Há mais de uma década, começou-se a sonhar com o submarino necessário no século XXI para enfrentar as ameaças que temos hoje. Enquanto os planos eram postos no papel, o secretário da Marinha na época, o secretário Dalton, batizou esse sonho de Virginia. Otimizados para a guerra do século XXI e equipados com inovações da era digital, os 30 submarinos classe Virginia serão os mais avançados jamais criados. Em 1998, teve início a construção do Virginia. Mas era mais que um simples projeto de construção de uma embarcação. Era um ousado salto no futuro da guerra submarina.
O Virginia, o primeiro e homônimo de uma nova classe de submarinos de ataque, prepara-se para uma importante jornada. Estamos na base de submarinos em Connecticut, Pier 6, aguardando zarpar para irmos ao rio Tâmisa. E depois seremos postos em serviço. A cerimônia de comissionamento dará boas-vindas ao Virginia como o mais novo membro da frota. Navegar na superfície é demais. Podemos observar as ondas, golfinhos saltando. A força do submarino é equivalente a andar de moto na estrada aberta. No interior, a tripulação ajusta a vida numa embarcação inteiramente nova. Destrave o 8. Eu sou o Villarreal, o segundo torpedeiro a bordo do USS Virginia. É um prazer trabalhar num submarino quando vejo o raiar do sol e a bandeira tremulando no ar. São esses momentos que me fazem dizer, isso é muito bom. E quando você desce do convés, o submarino parece ter vida. Cheiro de ovos fritos, tripulantes conversando no corredor. No geral, é o nosso jeito de viver. O chefe da embarcação está chegando. Operador de rádio? Sou Casey White, chefe da embarcação no Virginia. Respondo diretamente ao capitão pela moral, bem-estar, políticas a bordo da embarcação. A seguinte mensagem vem da ponte. Sou o representante direto dele para toda a tripulação. Estou indo, chefe. Quem está indo? Os chefes fazem a marinha andar. Recebemos ordens de oficiais superiores. São eles que mandam. Eles nos dizem onde a embarcação deve ir, qual é a missão. Os chefes fazem tudo acontecer. Somos especialistas em equipamento e em pessoas. Decidi trabalhar no submarino antes mesmo de entrar na marinha. Tinha um bom amigo que me contava suas histórias e as emoções que experimentava. E decidi segui-lo quando crescesse. Aqui estou. O Classe Virginia finalmente está pronto. Foram milhões de homens-horas para construir o primeiro desses novos submarinos, um processo que começou 6 anos antes em 2 instalações distintas. Hoje, um pequeno exército de construtores navais ainda trabalham arduamente nos 10 primeiros de 30 submarinos classe Virginia. E enquanto milhares de homens e mulheres trabalham para produzir esses navios de guerra de última geração, a supervisão do projeto é responsabilidade de um homem. Sou o contra-almirante John Butler. Sou o oficial executivo do programa de submarinos. Nesse programa, sou responsável pelo projeto, construção e aquisição de cada um deles. Estão progredindo muito mais do que eu imaginava. Muito bom. É verdade. Tento ir aos locais de construção o mais que posso. Se você não vê e não toca, não tem consciência real do progresso do navio. Gosto de falar com as pessoas durante a visita. Vim ver o seu bom trabalho. Tomara que seja. Esses trabalhadores são gente boa, são a alma da nação. Eles têm orgulho do que estão produzindo e sabem que fazem isso por um bom motivo. São 5 anos desde o corte da primeira chapa de aço até um submarino classe Virginia estar pronto para sair do estaleiro. Vamos tirá-lo daqui, pessoal. Enquanto repousa em suportes no estaleiro, um submarino classe Virginia parece pouco diferente de seus predecessores. Mais uma vez no mar, ele prova que é realmente uma máquina para o novo milênio. 7-6. As diferenças mais óbvias estão na cabine de controle, com destaque a várias novidades tecnológicas, começando com o sistema de imagem. Em vez do periscópio tradicional composto de lentes e espelhos, o Classe Virginia utiliza uma câmera de vídeo de alta resolução. Ela nos permite obter imagens infravermelho, imagens com pouca luz e luz normal. Todos na cabine de controle têm a imagem do ambiente
quais os contatos lá fora e o que teremos de enfrentar. 7-6. Em combate, o tempo de reação é crítico. A comunicação entre sonar e controle de disparo gera rápida informação de alvo, oferecendo vantagem ao classe Virginia. A cabine de controle atrás de mim, com toda aquela eletrônica, é fenomenal. Nenhuma outra embarcação possui esse tipo de capacidade. O classe Virginia foi o primeiro submarino a usar um sistema de navegação por comandos eletrônicos, o fly-by-wire. Pelo fly-by-wire, em vez de um sinal hidráulico ou mecânico de um operador, é um sinal elétrico que é enviado usando um manche, depois é enviado a um computador que processa esse sinal, que depois é enviado ao controle de superfícies. Tudo é bem diferente de como operávamos o submarino. Iniciando o procedimento. Iniciado tubo 2. O submarino classe Virginia carrega a última evolução do torpedo Mark 48. Aguarde, tubo 2. Aguardando Com autorização. uma ogiva com 325 quilos de explosivos, o Mark 48 tem um alcance de mais de 8 quilômetros e velocidade máxima de 60 quilômetros por hora. O compartimento de torpedos também pode ser reconfigurado para acomodar até 50 SEALs da Marinha. No instável mundo de hoje, as forças especiais são mais importantes do que nunca. Os SEALs da Marinha dos Estados Unidos estão entre os melhores soldados do mundo. E o classe Virginia é o primeiro submarino de ataque projetado para transportar e lançar essas tropas. Isto aqui é uma câmara de descompressão. Basicamente, ela permite que 9 homens da equipe SEAL possam sair do submarino. Durante a submersão, os SEALs saem e entram no submarino pela câmara. Os submarinos anteriores só tinham câmara para 2 homens por vez. O classe Virginia tem para 9. Os submarinos classe Virginia precisarão de todas essas inovações. A mudança para operações litorâneas enviará essas embarcações para águas hostis, onde enfrentarão um novo inimigo mortal. Submarinos considerados obsoletos que ganharam nova vida com os conflitos modernos. O classe Virginia é o primeiro submarino especificamente projetado para a guerra litorânea. Mas a mudança para os litorais enviará essas embarcações para águas costeiras, onde outras forças de submarinos fixaram residência há décadas. Para as forças navais menores em todo o mundo, o submarino de preferência é o diesel elétrico. Mal adaptado para conflitos em águas profundas, esses submarinos já foram considerados obsoletos. Mas a nova ênfase em operações litorâneas tornou-os inesperadamente relevantes de novo. A maioria deles é operada por nações aliadas, mas eles estão proliferando rapidamente em potências menos amistosas. O Ocidente está começando a perceber que a situação não é boa. Que submarinos extremamente silenciosos e perigosos estão sendo construídos. A Rússia é uma grande exportadora e vendeu submarinos para Cuba, Líbia, Coreia do Norte e Irã. O potencial de perigo dessa situação é bem real. Um Estado hostil, e entre eles está o Irã com suas conexões terroristas, com um desses pode fazer coisas diabólicas. Imagine se tivesse 3 ou 4 deles no Golfo. A Marinha dos Estados Unidos chega toda elegante naquelas águas rasas, sabendo que há 2 desses pequenos diesel elétricos escondidos que podem acertar 3 torpedos em cheio e sem aviso. Isso não é bom. Apesar de ser menor e mais lento que seus primos com propulsão nuclear, o submarino diesel elétrico tem uma importante vantagem. A característica básica do submarino diesel elétrico, que o torna um inimigo difícil, é que abaixo de 9 km por hora, ele é totalmente silencioso, nem parece estar lá. Quem quer um inimigo que não se vê ou não se ouve? O meio mais comum de se localizar um submarino inimigo é pelo sonar passivo. Usar sonar passivo é como pôr seu ouvido na água, com um dispositivo que só detecta sons. O sonar passivo funciona detectando sons característicos emitidos pela propulsão do submarino.
O submarino diesel elétrico utiliza um motor elétrico para mover o eixo das hélices. Este motor pode funcionar com eletricidade gerada pelo diesel ou por um conjunto enorme de baterias carregadas a diesel. Impulsionado pelo conjunto de baterias a baixa velocidade, esse submarino praticamente não produz ruído mecânico, tornando-se difícil de ser encontrado. Mas o diesel elétrico tem o seu calcanhar de Aquiles. Num submarino que opera submerso, para o diesel funcionar e poder carregar a bateria, é preciso estender um cano na superfície para trazer o ar para o motor a diesel. É o snorkel. Quando o snorkel puxa o ar e faz o diesel funcionar, ele pode ser ouvido claramente. Para manter o diesel elétrico submerso o maior tempo possível sem usar o snorkel, os projetistas buscaram uma tecnologia conhecida como propulsão independente de ar, a AIP. O primeiro AIP totalmente desenvolvido é o sueco Classic Gotland, que entrou em serviço em 1999. A base do sistema AIP do Gotland é uma evolução de última geração do motor Stirling. Quando falamos de submarinos, falamos de ação furtiva, da capacidade de ficar oculto numa área hostil ou de guerra. Se conseguir isso, você é o vencedor. O Stirling funciona aquecendo e esfriando terminais opostos de cilindros cheios com gás inerte. Isso produz um diferencial de pressão que impulsiona os pistões, gerando energia. Um submarino classe Gotland é tão silencioso com o motor Stirling quanto o submarino movido a bateria. O Stirling é um motor de combustão externa. Funciona com querosene e oxigênio líquido. Este último é estocado a bordo do submarino. O submarino classe Gotland carrega oxigênio líquido suficiente para ficar submerso um mês. Um submarino inimigo empregando esta tecnologia seria muito difícil de ser localizado com sonar passivo. Mas existe outra ferramenta disponível para o submarino caçador, o sonar ativo. O sonar ativo põe som dentro da água. Nos filmes antigos sobre submarinos na Segunda Guerra, sempre se ouve o ping do sonar. E o operador de sonar fica ouvindo o retorno desse ping. Quando atinge outra embarcação, ele volta. Sabendo a velocidade do som na água e o tempo decorrido desde que se ativou o pulso, sabemos a distância do alvo. Mas o sonar ativo pode ser enganado. Coberturas sofisticadas de casco absorvem os pulsos do sonar. O ambiente complexo dos litorais, o tamanho menor do submarino e manobras inteligentes do capitão também dificultam a localização. As dificuldades na detecção de um submarino inimigo empregando tais medidas são postas à prova quando o HMS Upland, segundo da classe Gotland, realiza exercícios de guerra anti-submarino. Haverá 2 helicópteros procurando por nós. Sabendo que será impossível localizar o Upland com sonar passivo, as tripulações dos helicópteros usarão um sistema conhecido como sonar de mergulho. Uma unidade de sonar ativo é abaixada para dentro da água por meio de um cabo para tentar determinar a localização de um submarino. Graças à grande velocidade, os helicópteros mergulham os sonares em vários lugares rapidamente. O objetivo é localizar o submarino e atingi-lo com carga marcadora. Mas o capitão e a tripulação do Upland não vão facilitar. Os pulsos ativos do sonar de mergulho são ouvidos pelos sensores do submarino como pings distintos. Quanto mais alto o ping, mais perto estão os helicópteros. Agora teremos ação. Perderam o contato. Estão longe agora. Vamos verificar. Repetidamente, os helicópteros fazem contato, mas o Upland consegue escapar. Reduzir velocidade. 4 nós. Tudo livre aqui. Pode seguir. Acreditando que tinha o submarino sob mira, os helicópteros lançam uma carga marcadora. Estão nos atacando. Mas nem chegaram perto. Passaram longe.
A Suécia é uma nação amiga e a tecnologia do Upland e sua dedicada tripulação são grandes recursos para a segurança do mundo livre. Mas se fosse um submarino inimigo em situação de combate, o resultado teria sido desastroso. Seria terrível. A tecnologia AIPE é um problema sério. Atualmente, só a Suécia e a Alemanha estão construindo submarinos AIP avançados. Mas o AIP está sendo adotado por outros países. A Rússia está projetando seu submarino AIP para o mercado de exportação. Ainda não se sabe quem irá comprá-lo e como será o seu desempenho, mas a ameaça que um dia os submarinos AIP representarão para o mundo é bem real. Os modernos submarinos diesel-elétricos e AIP são uma ameaça às operações navais. Não os tememos. O submarino nuclear moderno sabe muito bem como detectá-los e localizá-los. A tarefa de lidar com submarinos não nucleares caberá aos submarinos da classe Virginia. Felizmente, o Virginia possui tecnologia de ponta, sensores acústicos de alta frequência projetados para caçar submarinos diesel-elétricos e AIP. Melhorias drásticas em software e processamento tornaram o sonar do Virginia ainda mais eficaz. O projeto modular e a arquitetura aberta permitem ao sistema ser facilmente atualizado. Mas mesmo o mais avançado submarino não navega sozinho. Um submarino é um monte de aço sem tripulação. Nada disso faria diferença sem as pessoas certas para operar. A tecnologia nessa nova era é importante, mas o desempenho da tripulação é crucial. Por esse motivo, o treinamento dos tripulantes é intenso. Provas de fogo são elaboradas para levar esses homens ao limite e além. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, o componente mais importante do Virginia é a tripulação. Por ser o primeiro submarino do tipo, a Marinha reuniu a melhor tripulação possível, um misto de veteranos experientes e novatos promissores. Fui o primeiro da turma e me ofereceram Virginia como opção. Disseram que era a melhor e mais recente opção da Marinha. Destravando AA. Então resolvi experimentar. Mal sabia quanto trabalho eu teria. Como todos os tripulantes, os homens do Virginia começam a sua educação na Escola Básica de Submarino em New London, em Connecticut. Aqui, os alunos experimentam pela primeira vez alguns dos perigos da vida submersa. Perigos como fogo. Quando entrarem lá, só usarão esta porta. O submarino é um ambiente fechado. Até um pequeno incêndio pode envenenar a atmosfera de toda a embarcação. Vão vestir esses trajes. Desde o início do curso, o treinamento de combate ao fogo é constante. Fiquem atentos a tudo. Fiquem atentos com mangueiras e as outras pessoas. O treinamento é o mais realista que a segurança permitir. Vai ficar bem quente e assustador no início. Vamos ver como é que é. Tem fogo no setor 2! Fogo no setor 2! Os alunos começam com um pequeno fogo no barril. O fogo foi dominado. Com o correr do dia, o fogo vai se tornando cada vez mais desafiador. Novas técnicas e equipamentos são colocados em uso, incluindo um suplemento de ar de emergência conhecido como sistema EAD. Após combaterem o fogo, os alunos vão enfrentar outro inimigo mortal: água. Nas profundezas do oceano, a pressão da água sobre o casco de um submarino é tremenda. O menor vazamento pode ser fatal. No treinamento para controle de danos, os alunos aprendem a lidar com este perigo. Como no combate ao fogo, este treinamento é extremamente realista. Enquanto trabalho no vazamento principal, tenho sempre em mente onde estão as correias. Se caírem na corrente da água, podem ser facilmente levados. Inundação na sala de máquinas. Equipe de controle de danos, apresente-se na sala de máquinas. Comunique a situação à central de danos.
Os instrutores simulam uma colisão submarina. A entrada de água é de 4,5 metros cúbicos por minuto. Aguarde, submergir, submergir. Após 40 minutos, os instrutores decidem que os alunos sofreram bastante. Eles emergem em embarcação e o exercício termina. Tentamos encaixar os canos. Tentamos conter a inundação para o submarino não afundar rapidamente. Os selecionados a tripular submarinos classe Virginia passam por um treinamento inteiramente novo. As embarcações dessa classe são mais avançadas do que as predecessoras e alguns procedimentos atuais não se aplicam mais. Para aprender a conduzir e a combater com o submarino, a tripulação teve de começar do zero. Senhor, está vendo esse registro na tela? Reescrevemos todos os procedimentos do novo sistema de operação, os manuais técnicos. Tivemos de fazer muitas mudanças em tudo o que fazíamos. Para os tripulantes da classe Virginia, uma nova geração de simuladores teve de ser construída. Submergir, profundidade de 60 metros. Certo, senhor. Esse simulador representa precisamente tudo o que o nosso submarino faz. Podemos submergir, emergir e fazer treinamentos ocasionais. Inundação na sala de máquinas. Inundação na sala de máquinas. Copiloto, procedimento de emergência, livrar lastro. Todo liberado. Vamos emergir. Piloto, preparar para emergir. Preparar para emergir. A manobra diária de um submarino é uma coisa, mas conduzi-lo para uma batalha é outra. Atenção, controle. Recebemos informação de que um navio inimigo a nordeste dirige-se a sudeste, ameaçando a pátria. Nossa missão é persegui-lo e afundá-lo com um Mark 48 ADCAP. Na cabine de controle do Havaí, terceiro submarino da classe, a tripulação simula um ataque na superfície. Mas é um treinamento especial. O Havaí ainda não foi construído e a cabine de controle é apenas um módulo no módulo. Este módulo nos permite levar a cabine de controle de um dos submarinos para as aulas e usamos para treinar a tripulação do próximo submarino. Hoje estamos usando o módulo de controle do Havaí. Podemos treinar e observar a equipe e já envolvê-la com o equipamento que usarão no mar. É um avanço incrível em relação ao que tínhamos antes. Alvo dentro do alcance, procedimentos de disparo e lançar torpedo Mark 48 ADCAP do tubo 3. Prosseguir. Resolução pronta, armamento pronto. Aproximação final, alvo no alcance, fogo! Fogo. A tripulação dispara uma simulação de torpedo Mark 48 no submarino inimigo. O Mark 48 arrasta um cabo que permite atualizar os dados do alvo. O cabo é cortado quando o sonar interno do torpedo trava o alvo. Esse torpedo é programado para um ataque direto num alvo submerso, mas a abordagem é diferente contra um alvo na superfície. O torpedo dirige-se ao alvo e tenta ficar debaixo do navio inimigo, onde irá detonar. Ele não atinge o alvo diretamente. Ele detona sob ele, criando uma bolha de energia que partirá a traseira do navio e este afundará rapidamente. Explosão programada para a coordenada 133. O destino final do navio será o fundo do mar. É onde ele deve ficar e nós cumprimos a nossa missão. O treinamento não termina quando os alunos deixam a escola. A tripulação de um submarino exercita constantemente, sozinha, com outros submarinos ou com navios de nações aliadas. Exercícios internacionais levantam uma importante questão. Não importa a nacionalidade de um submarino, todas as tripulações enfrentam os mesmos desafios.
O submarino sueco classe Gotland tem sido tão bem sucedido que a Marinha dos Estados Unidos está trazendo um deles para realizar exercícios de guerra anti-submarino. As forças de submarinos treinando juntas ilustram o conceito de que, em um certo nível, todos os tripulantes de submarinos são irmãos. Não importa se for dos Estados Unidos, da Rússia ou da Alemanha. Todos os tripulantes têm um laço comum. É uma fraternidade que se estende em qualquer oceano. O líder local da Organização de Veteranos de Submarinos usa um termo o tempo todo: irmãos de alerta. O submarino pode ser o Virginia, o Upland ou de qualquer outra nação. Mas todos os tripulantes compartilham os mesmos desafios, espaços limitados e longos períodos longe de casa. É aqui que eu durmo. Tenho um computador aqui, minha cadeira, que é uma lata de lixo. Tem um dormindo em cima e outro embaixo. Temos 45 centímetros de espaço entre nós. Aqui eu tenho um espaço de 8 centímetros para guardar minhas coisas pessoais. É como um cofre. É como viver dentro de um relógio suíço. É uma rede de tubos e cabos integrada com as pessoas. Vivemos, dormimos, comemos e respiramos dentro deste relógio. Outro conceito quase universal entre as forças de submarinos é que este é um clube exclusivamente masculino. Os tripulantes de submarino têm de ser muito disciplinados. São de uma raça diferente. Eles são a cavalaria dos oceanos. São homens com H maiúsculo. Homens com H maiúsculo, com algumas exceções. Em 1988, o governo sueco abriu vagas em submarinos para marinheiras e oficiais femininas. Não houve nenhum problema para integrá-las, apesar do ambiente limitado de um submarino. Deu muito certo. Mulher sempre será mulher e homem sempre será homem. Mas há tanta igualdade na Suécia que realmente não existe diferença. Não é uma desvantagem ser mulher. As mulheres fazem as mesmas coisas que os homens, têm a mesma força física. Até agora, tudo funcionou direito e funcionará melhor no futuro. Também é universal um dos bons serviços do submarino. A comida é muito boa. É a vantagem do submarino. Eles só cozinham para 140 pessoas. Well, we have 4 meals on 24 hours. I do the lunch and the supper and the night meals, and the other crew will do the breakfast because I have to get some sleep. So they do the breakfast, they bake their own bread. Para todos os novos tripulantes, há outra constante universal. O submarino é a melhor sala de aula. Sou professor e aluno ao mesmo tempo. Sou mecânico e também projetista. Sou prático e teórico. No Virginia, um procedimento formal conhecido como qualificação é o caminho no qual todo novo tripulante prova o seu valor. Aprendemos todos os detalhes do submarino, todo o sistema a bordo, todos os serviços internos, a cadeia de comando. Numa emergência, os tripulantes devem contar uns com os outros. O símbolo físico dessa confiança é o delfim. O delfim é um emblema de guerra mais antigo na Marinha. Significa que o tripulante atingiu o conhecimento mínimo exigido para estar num submarino. Ele conhece o seu submarino e o seu pessoal. Sabe quais são as suas responsabilidades se ocorrer uma catástrofe. Para aqueles que ainda não se qualificaram, a vida a bordo é particularmente estressante. Nunca seja pego vendo um filme quando deveria estar estudando. Você não vê filmes, você não lê livros, não joga videogames, não fica à toa. Você estuda, aprende. E se tiver um tempo, você dorme, acorda e volta a estudar. Todo não qualificado sonha com o dia que irá receber o seu delfim. Mas antes disso, ele precisa mostrar que conhece todo o funcionamento do Virginia. Vamos logo! E também provar o seu valor quando acontece um desastre.
Enquanto muitos tripulantes no Virginia estão começando o caminho da habilitação completa, outros já vislumbram o fim da jornada. 16 homens a bordo passaram pela qualificação e estão prestes a ser oficialmente tripulantes de submarino. Outra primeira vez no Virginia. Finalmente concederemos os primeiros delfins. Cada um de vocês receberá o certificado de qualificação de submarino. Maquinista de segunda classe, Mark Anthony Villarreal. Receber o delfim no Virginia depois de muito trabalho duro é muito importante para mim. Parabéns pelo bom trabalho. Parabéns a todos os novos tripulantes de submarino. A Fraternidade da Alerta tem 16 novos membros. Agora o submarino está pronto para a própria cerimônia. Assim como os tripulantes recém-graduados, o Virginia foi julgado apto para servir aos Estados Unidos. É um dia auspicioso e uma ocasião importante. A Marinha não tem comissionado um submarino desde o USS Connecticut SSN-22, em 11 de dezembro de 1998. Hoje, após 5 anos e 317 dias, chegamos ao fim da mais longa estiagem de comissionamento de submarinos nos 104 anos de serviço de submarinos. E a encerramos com o comissionamento do Virginia. Deste dia em diante, os nossos inimigos dormirão preocupados porque, apesar dos mares parecerem calmos, o Virginia e sua tripulação estarão sempre vigilantes, presentes e prontos. Homens do Virginia, boa viagem, obrigado. Oficiais e tripulação do Virginia, conduzam nosso submarino e deem vida a ele. Estar aqui hoje, ver todas essas pessoas, ver o patriotismo, a lealdade e a emoção da tripulação entrando no submarino, me deixa muito orgulhoso dos meus homens e da minha tripulação. Estou muito feliz. É maravilhoso ser um tripulante diplomado do mais novo e melhor submarino que a Marinha tem a oferecer. É um grande orgulho. Entregamos à Marinha uma das armas no arsenal de que ela necessitava. Uma está aqui hoje. Faltam 29. A guerra moderna requer um sistema de armamento flexível bastante para enfrentar não só as ameaças atuais, mas as ameaças desconhecidas do futuro. Os submarinos da classe Virginia e suas dedicadas tripulações atendem essa solicitação, silenciosos, invisíveis e prontos para atacar de imediato. Submergir! Esses caçadores furtivos reescreverão as regras da guerra submarina para as décadas que virão. Versão brasileira, Clone.